Parabéns pelo Corinthians, campeão paulista 2019. Um forte abraço. Não, forte abraço não, né, ô Juca? Sandris Vézia, né? Aê! Beijaço pra Sandris Vézia, corintiana da Gema aí, que ontem comemorou o título do Timão. Corinthians campeão paulista 2019 e ontem merecidamente. Vamos falar a verdade. Quando tem aquela coisa que a gente sabe que o Corinthians tem, né? Que a gente sabe que hora ou outra tem aquele ajudinha do juiz, o juizão vai lá e marca um negócio que não foi. Ontem não. Ontem a gente pode assegurar, pelo menos por tudo que aconteceu, pelas imagens e tal, Corinthians não. Ontem, especificamente ontem, mas não vou falar que é o campeonato todo, não. Ontem o Corinthians foi muito bem, não teve a mãozinha amiga do árbitro, não. Campeão no campo, merecidamente. 6h13 em São Paulo. A Sandra, Corinthians é nós. Viu aí, ó. Sandra, firmeza, né, Sandra? Corintiana, aí, forte, comemorando o título. O Wilson, já falei aqui, viu? Você tá aqui. Ele tá falando, eu também tô aqui, Renato. Mas já falei que você tá aqui, né, ô Juca? Um forte abraço. Aí. E também o Danilo Almeida. O Danilo Almeida, ele não revela, ele diz que torce pra Lusa. Ele que é o coordenador de esportes aqui da Rádio Trianon. Eu não sei, não, o negócio de torcer pra Portuguesa. Eu também torço pra Portuguesa. Né? Eu também torço. Eu adoro a Portuguesa. Agora, normalmente a Portuguesa é o segundo time de muita gente em São Paulo. Só que o Danilo fala que o único time dele é a Portuguesa. Eu não sei, não. Quem trabalha com esporte não gosta, às vezes, de falar muito para que time torce. Enfim, vamos respeitar que o Danilo Almeida, que é o chefe da equipe de esportes aqui da Trianon, fez um brilhante trabalho, inclusive, nos últimos tempos aqui. É sempre, mas quer dizer que são as finais, né, ô Danilo? Fazendo esse brilhante trabalho aí de cobertura das finais do Campeonato Paulista, transmitiu ao vivo, equipe aí, apostos, né, para fazer essas transmissões, que a gente sabe que não é fácil fazer transmissão ao vivo de futebol, e o Danilo aí tocando esse trabalho com muita competência e muito profissionalismo. Danilo Almeida. Aí, ó. Um forte abraço. Até vinheta aqui a gente traz pro Danilo Almeida, né? Eita, tá, né? Daqui a pouco ele vem com a maletinha. Vamos lá, Vander. Um forte abraço hoje pro Francisco Ponce, vai ficar ruim, viu? Vamos lá, Vander. Tem também forte abraço. Vamos lá. Agradecer aí a audiência do Francisco Ponce, do Tony, do Edmo Moura. Estão todos ligados aí na Rádio Trianon, no programa Radar Paulista. Legal, Wander Simões, que está com a gente aqui também às segundas e quartas-feiras, uma semana, segunda, na outra semana, na quarta, né? E ele também aqui, trazendo as informações, nos ajudando a fazer o Radar Paulista aqui também, com a equipe ali, né, ô Juca? Aí, ó. E o diretor aí de olho, eu não tô entendendo. O que é? Tá de olho por quê aí? Tá acontecendo alguma coisa? Corintiano, é corintiano, né, Sérgio Souza? Palmeirense? Pelo amor de Deus, né, meu filho? Vamos falar disso. Agora, o Palmeiras tá fora do negócio. O Palmeiras tá fora. Não vamos falar do time que tá na final. Com todo respeito, Palmeiras bacana, favorito aí ao brasileiro e tal. Mas não chegou, né? Não chegou. Parou, perdeu pro São Paulo, né? Fazer o quê? Coisas da vida. Valeu, Sérgio Souza! E 6h16 em São Paulo, assim, o Danilo está escrevendo aqui que tem os gols aí na pasta, viu, Juca? Eu não sei se vale a pena, inclusive, a gente ouvir esses gols, né? Assim, é claro, o Danilo tem uma voz bacana, um trabalho sensacional, mas ouvir o gol de novo também, a gente ouviu bastante o gol ontem, né? Mas vamos ver se o senhor... Como corintiano, eu não me canso de ouvi-los. Olha o doutor Cláudio defendendo aí, ó. Mas tá lá na pasta. Vamos ver se o Juca localiza lá, viu, Danilo? Pra gente ouvir aí a transmissão. Só que assim, para no gol. Né, ô Juca, não vamos também estender demais para não dizer Corinthians campeão, ficar repetindo aquela coisa toda hora. Para, gol, pronto. Acabou. Sabe? 6h17 em São Paulo. E olha só, semana passada ou retrasada, né, trouxemos essa informação da campanha de vacinação contra a gripe, né, que já havia começado, agora ela iniciou a segunda fase.
Ministério da Saúde iniciou nesta segunda-feira a segunda fase da campanha de vacinação contra a gripe. A primeira fase teve como público crianças e gestantes que ainda podem procurar as unidades de saúde para se vacinar. A partir dessa segunda, olha só, podem se vacinar trabalhadores de saúde, povos indígenas, as puérperas, que são mulheres até 45 dias após o parto, idosos a partir de 60 anos, professores, pessoas portadoras de doenças crônicas e outras categorias de risco, população privada de liberdade, incluindo adolescentes e jovens de 12 a 21 anos, sob medida socioeducativa, pessoas que estão aí, Fundação Casa e tudo mais, né? E funcionários do sistema prisional. A meta é imunizar 58 milhões de pessoas até 31 de maio, quando a campanha, então, será encerrada. Então, vamos vacinar, gente, que é fundamental, protege para uma... Não é só para gripe, ela protege o sistema imunológico, então dá aí uma proteção a mais para o organismo. Então, vamos nos vacinar, aproveitar, inclusive, esse trabalho, né, que é importantíssimo no aspecto da prevenção da gripe e de outras doenças no Brasil, porque está chegando a época de inverno e as pessoas, consequentemente, acabam também pegando mais doenças relacionadas à respiração. 6h18, e a Sandra dizendo, estou vendo aqui que é aniversário do Dr. Clóvis, então receba meus parabéns, felicidades, saúde e sucesso. Aí, doutor Clóvis, uma nova mensagem aqui. Muito obrigado. Doutor Clóvis tá famoso, hein? A gente fala que é aniversário, agora todo mundo fica desejando aqui feliz aniversário e tal, merecidamente. 6h19 em São Paulo. Mudando de assunto, teve o feriado do final de semana, da Semana Santa, né? A Polícia Rodoviária Federal contabilizou 759 acidentes nas estradas federais no feriado da Semana Santa, de acordo com o balanço preliminar divulgado nesta segunda-feira. A operação de fiscalização começou na quinta e terminou neste domingo de Páscoa. Os números foram os seguintes: houve uma redução de 11% no número de acidentes em relação aos 854 registrados no mesmo feriado no ano passado, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. Houve menos mortes também, 50, uma queda de 28% em relação à Semana Santa de 2018, quando 70 pessoas morreram em função dos acidentes. O número de feridos foi de 962 contra 905 também no mesmo período do ano passado. Foram aplicadas 35 mil multas, a maioria por excesso de velocidade e ultrapassagem proibida. Subiu o número de infrações por beber e dirigir e por transporte de crianças sem cadeirinha ou dispositivo equivalente. A Polícia Rodoviária Federal diz que o número de mortos e de acidentes graves foram os menores em 12 anos para essa operação. Esses montantes vêm caindo desde 2017, de acordo com o gráfico divulgado pelo órgão. Doutor Clóvis, o senhor foi viajar, tem viajado, tem acompanhado aí o comportamento do motorista. Aqui, de acordo com esses números, a Polícia Rodoviária Federal tem informado que vem caindo o número de mortes e também o número de acidentes. Como é que o senhor tem visto essa relação de anos anteriores que vem demonstrando queda nestes números? Eu vejo com muita felicidade que cada vez que você perde uma vida no trânsito, é um transtorno imenso, não só para a família, mas para a sociedade. Então, nós precisamos ter consciência que o veículo é uma arma, uma poderosa arma, e precisa ser utilizado com muita consciência, sem excessos, verificando as condições mecânicas, de freio de carro, a parte elétrica, antes de sair para qualquer viagem. A vida é mais importante. Renato, gostaria de mandar um abraço aqui para o meu amigo, o pastor Jeromel, que está ligado aqui, e vários outros amigos. Claro. Gilson Souza de Oliveira, e vários amigos aqui ligados na página, ouvindo a Rádio Triângulo. Um abraço a todos. Que bacana. Aí o pessoal ligadíssimo também na live que o doutor Cláudio está fazendo. Aqui também a live do Neildo, né? O Neildo também está aqui fazendo uma live. Tem também a live do Vander Simões. Tem mais um abraço aí também, Vander? Tem mais um abraço para o doutor José Carlos Bruno, colega de advocacia do doutor Clóvis em Santo Amaro, advogado tradicional, Botina Amarela. Ricardo Berga, Tony Pollen, já falei, o Paulo Fernando e... Paulo Fernando e também
Rosemary Angélica. Olha. Obrigado a todos, um forte abraço. Olha aí, então, a gente bombando também nas redes sociais do Vander Simões, fazendo também aqui a transmissão pelas redes sociais. São 6h22 em São Paulo. O Gordinho do Boi também entrou agora. Gordinho do Boi também. Bacana, né? O Gordinho do Boi. É o que é uma redundância isso, né? 6h22 em São Paulo. E a Marisa Mariá também com a gente, viu, Juca? Aí, beijaço para Marisa Mariá, lá diretamente das Minas Gerais, São João del Rei, aquela região lindíssima do interior de Minas, aqui com a gente. Né? A Marisa dizendo, boa tarde, Renato e equipe, meus parabéns para o doutor Clóvis. Muitas alegrias para o senhor aqui, da Marisa Mariá, que é também jornalista lá daquela região, viu, doutor? Muito obrigado, Marisa. Forte abraço. Forte abraço também ao meu amigo Gilberto Abranches, está ligado aqui. Olha só aí, doutor Cláudio, recebendo mensagens e mais mensagens. 6h23 em São Paulo. E o Sérgio diz o seguinte, grande maioria desses acidentes são por imprudência, velocidade, ultrapassagem em locais proibidos. É verdade. E eu, assim, hora ou outra a gente pega estrada e tal, e vê realmente que as pessoas estão muito ansiosas, né? Querendo chegar muito rápido nos lugares. Você está lá na sua, dentro do limite de velocidade, e o cara querendo, sabe, com farol aceso, vem com aquele farolzão e querendo te ultrapassar. É uma coisa maluca, as pessoas realmente não têm cuidado e não respeitam, inclusive, as próprias famílias. Às vezes o carro cheio, vindo com aquele farol, é uma coisa realmente que as pessoas não se tocam. Depois acontece o acidente, morre a família toda num acidente desse, né? Para que isso? Para que querer chegar tão cedo? Tá indo viajar? Vai curtir a viagem, vai curtindo a estrada, vai conversando, aproveita a viagem, meu cara. Já corremos tanto aqui em São Paulo durante a semana, aí vai pegar aí o final de semana, um feriado e tal, e sai que nem maluco por aí. Não coloque a vida das pessoas em risco. 6h24. E o Danilo dizendo que a gente esqueceu dos gols. Não, Danilo, nós não esquecemos. Danilo Almeida, aqui da equipe, nós vamos entrar no momento do esporte. O pessoal que está ligado aí no Radar Paulista vai ouvir os gols do Danilo Almeida daqui a pouquinho, no momento em que nós vamos falar do Corinthians. Já falamos, né? Já falamos do Corinthians, mas vamos falar de novo. Na hora do esporte, na vinheta esporte, viu, Juca Pelemeno? Mas sem muita também delonga, porque aqui a gente tem muito assunto para tratar, e o futebol hoje a gente vai reduzir um pouquinho, porque o futebol hoje a gente não quer falar muito de futebol, né, Vander Simões? Não, nem um pouco. Né? Hoje a gente está meio com muita pressa. Muita notícia. Muita notícia. Vamos falar de outros assuntos. Eu estando aqui em minoria, estou entre dois São Paulinos, né? Então não dá muito para opinar, mas não. Até porque as opiniões do Dr. Clóvis em outras áreas também são tão importantes quanto. Então, vamos ouvir o Dr. Clóvis aqui também para comentar os outros assuntos. 6h25 em São Paulo. E também conosco, aí o Danilo agora gostou, deu risada e tudo mais, viu? KKK para todo lado aqui, viu, ô Juca? E a Lucilene mandando boa noite, também boa noite para você, Lucilene Isabel. Não é a Lucilene Ramos lá de Rio Grande do Sul, não. Semana passada também ela estava chateada porque o time dela perdeu lá a decisão do Gauchão lá pro Grêmio, né? O Grêmio foi campeão, a Lucilene Ramos é da torcedora do Inter, e a final foi entre Grêmio e Inter, infelizmente, para ela, né? A gente aqui está acompanhando de longe e gosta que os nossos ouvintes sejam também, de uma maneira, se deem bem, né, no futebol. Mas não deu certo, mas tá lá. É a Lucilene Isabel de São Paulo, que é corintiana também. Que também é corintiana. Olha só, tem corintiano hoje aqui. São Paulino hoje não está afim de participar do programa. 6h26 em São Paulo. E ela diz o seguinte, a Lucilene Isabel, estou agora em Mococa. Olha que legal, manda um abraço para o pessoal daqui. Claro, Mococa, eu nunca fui para Mococa, não conheço a cidade. Mas a gente sabe, tinha aquele leite também, né, Mococa. Eu era criança, minha mãe fazia aquele leite para mim. Mococa é um leite muito conhecido aqui em São Paulo. Acredito que seja aí da cidade, né? A cidade aí do interior de São Paulo, Mococa. Então, um grande abraço para toda a população da cidade de Mococa. Caramba, tá veloz aí, filho.
está dizendo. Olha só, tá rápido no gatilho, hein? Olha só. Fica a homenagem também aí para a cidade de Mococa, a gente lembrando aqui do Leite Mococa, tá? E bom, aqui também na live do Neildo tá o Wilson Farias Borges, que está aqui com a gente também, e o Edson Lima, de Piedade também, interior de São Paulo. Um grande abraço, acompanhando o Neildo Neves. Um forte abraço. São 6h27 em São Paulo. Agora, uma informação importante aqui, utilidade pública, olha só. Quase 14 milhões de pessoas ainda não enviaram a declaração do Imposto de Renda 2019. Então, atenção, não vai esquecer. Há pouco mais de uma semana do final do prazo para fazer a declaração do IR 2019, cerca de 14 milhões de contribuintes ainda não enviaram documento à Receita. Até às 11 da manhã desta segunda-feira, o órgão havia recebido mais de 16 milhões de declarações das 30 milhões esperadas para este ano. O prazo para entrega do documento termina em 30 de abril. Não vamos esquecer, gente. A multa para o contribuinte que não fizer a declaração ou entregá-la fora do prazo será de, no mínimo, R$ 165,74. O valor máximo corresponde a 20% do imposto devido. Então, vamos entregar para evitar problema, né? Entrega rapidinho, não paga imposto e fica bem mais tranquilo. 6h28 em São Paulo, e também o Tiago Natália de Souza, também outro advogado que nos acompanha aqui no Rádio Paulista, né, ô Juca? O doutor Tiago. Abraço. Que tem o quadro aqui, Condomínio em Ação, também às quartas e às segundas, né? Doutor Tiago, que na quarta-feira estará aqui com o quadro Condomínio em Ação, mandando um abraço aqui para o meu amigo Renato Albuquerque. Bom trabalho. Um forte abraço. Estamos seguindo aqui, também a Lucilene diz que ainda tem os leites Mococa, viu, Juca? Tá informando aqui, ainda tem aqui na cidade, olha, bacana. Manda uma pacoteira pra gente aí, viu, Lucilene? Porque aqui os caras... Título de jabá. Os caras... Os caras tomam leite aqui que não acaba mais, viu? Depois do programa aqui é cafezinho, leitinho, bolachinha, uma coisa impressionante. 6h29 em São Paulo. Bom, e vamos mudar de assunto aqui, falar do Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que extingue e estabelece diretrizes, regras e limitações, olha só, em conselhos, grupos e comissões da administração pública federal direta, autarquias e fundações. Mas do que trata esse decreto? Eu vou falar até para ouvir também a opinião do Dr. Clóvis. O decreto afeta a atuação do chamado Grupo de Trabalho de Perus, o GTP, responsável por analisar 1.047 ossadas retiradas da vala clandestina que fica na zona norte da cidade. O decreto impede o trabalho de equipes técnicas nas ossadas de Perus. Acredita-se que, além de mortos pela ditadura militar, de 64 a 85, entre as ossadas encontradas na vala de Perus, também há pessoas mortas em chacinas e por grupos de extermínio, que depois esconderam os corpos. A Procuradora-Geral Regional da República, Eugênia Gonzaga, presidente da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, afirma que o decreto não extingue o grupo de trabalho de Perus, mas acaba com a equipe de identificação, que é o conjunto desses profissionais que atuam em várias frentes. A procuradora diz o seguinte: o grupo não está previsto no decreto, né? O grupo lá de Perus. O GTP é um convênio entre as Secretarias de Direitos Humanos dos governos federal e municipal, junto com a Comissão Especial e a Unifesp. O decreto foi publicado em uma edição extra do dia 11 de abril. Agora, doutor Clóvis, esse é um trabalho, né, que vinha sendo feito há muitos anos, até para a identificação lá das ossadas, para saber quem de fato vinha sendo, ou foi, né, na verdade, foi enterrado aí ao longo dos anos após o regime militar, e também por essas outras questões aí de chacinas e tudo mais. O que representa, na sua opinião, esse decreto do presidente Jair Bolsonaro? Olha, eu vejo isso com muita tristeza. Eu vivi boa parte daquele período, não é surpresa para ninguém, eu fui um militante contra a ditadura, briguei a minha vida inteira por liberdade de expressão. Eu já falei algumas vezes aqui, eu aprendi a cozinhar quando eu cheguei sozinho em São Paulo aos 15 anos de idade, nas páginas do jornal O Estado de São Paulo.
as notícias eram censuradas e ali eles colocavam receitas diversas, né, como forma de protesto. E por diversas vezes, quando fui recolhido pelo DOPS, né, foram 5 no total, muitos dos companheiros que foram comigo não voltaram. Alguns desapareceram de vez, sumiram do mapa. Imagina-se que estejam dentre aquelas ossadas de perus. Então, é uma tristeza muito grande para um familiar que não consegue pôr fim a esse seu sofrimento, identificando onde está o seu ente querido e que possa, finalmente, enterrar os seus restos mortais de uma forma digna. Eu acho que o presidente aí, até dentro daquela linha que ele adota de tentar negar a ditadura, tomou uma decisão que me parece um pouco equivocada. Tá certo, são 6h33 em São Paulo. E eu gostaria também, aproveitando, né, que nós estamos falando aqui de São Paulo e Perus tem essa ligação, né, bastante forte aqui com a cidade de São Paulo e tudo mais, trazer alguns números que, inclusive, a partir de um estudo feito pelo Dr. Clóvis, a respeito da combalida, tem aqui uma questão da previdência, questão dos buracos, questão aí de falta de infraestrutura, de manutenção, isso muitas vezes por causa de malversação, vamos dizer assim, do dinheiro público. Gostaria que o senhor comentasse esses disparates econômicos e sociais de São Paulo, doutor Clóvis, que é fundamental para o cidadão entender para onde vai o dinheiro dos impostos, para onde vai o dinheiro que deveria ser devidamente empregado para benefício do cidadão nos aspectos da saúde, do transporte, enfim, que o senhor comentasse. Renato e ouvintes, inicialmente eu gostaria de dizer que a política é extremamente necessária em uma sociedade democrática. É impossível vivermos uma sociedade livre sem a política. Agora, o excesso dela é que nos traz os problemas. Excesso de quê? A política no Brasil, nos últimos anos, logo após a saída do poder do regime militar, os políticos ocuparam cada vez mais espaço e criaram mais espaços a serem ocupados. Tudo isso pago pelo contribuinte, pelo povo. Vamos pegar, por exemplo, a situação da cidade de São Paulo hoje, que nós vivemos. A cidade está toda esburacada, ferrada. A Previdência Municipal hoje consome todo o dinheiro do IPTU arrecadado na cidade de São Paulo e mais um pedacinho do ISS. Isso para equilibrar a combalida Previdência Municipal, que está falida já há algumas décadas, tá certo? E o que me preocupa é que nós vamos criando cada vez mais estoques de funcionários públicos que vão pesar ainda mais nessa combalida Previdência. Não que o funcionário público seja uma coisa ruim, ele é extremamente necessário para o funcionamento da máquina pública e o atendimento ao cidadão, ao munícipe. Só que o nível, a quantidade de órgãos criados, muitas vezes em sobreposição, é que nos prejudica. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, meados dos anos 90, a Câmara Municipal de São Paulo, aproveitando daquele permissivo constitucional, elevou o seu número de vereadores para o máximo permitido para as grandes capitais. O que aconteceu? Até ali a Câmara tinha 33 vereadores e, numa sessão solene da própria Câmara, resolveu aumentar esse número para 55 vereadores. Temos os dados de 2010, porque a Câmara Municipal de São Paulo não é nada transparente na divulgação dos seus dados. O último dado que temos é de 2010, que dá conta que cada vereador custa à municipalidade 7.300.000 reais por ano, no conjunto de suas ações, funcionários, gasolina. Há pessoas que gastam gasolina, um vereador que dá para dar 4, 5 voltas no planeta e gasta isso num ano só. Certo? Então, o que eu estou pensando, o que eu estou propondo? Que voltemos àqueles 33 vereadores que tínhamos nos anos 90, tá certo? Não fará grande diferença entre 33 e 55, a não ser a diferença econômica. Isso daria uma economia de 160 milhões de reais por ano.
o que dá no primeiro ano para zerar todo o déficit de creche na cidade de São Paulo. Olha esse só. o número, tá certo? Estou propondo também que seja extinto o Tribunal de Contas do município. Hoje é um órgão formado por 5 conselheiros, todos ex-vereadores, tá certo? E que empregam 736 pessoas, cuja média salarial no Tribunal de Contas é em torno de R$22 mil por mês. Uhum. Então, esses 5 conselheiros com 736 funcionários consomem da cidade de São Paulo 290 milhões de reais por ano. O que eu sugiro que ocupe esse espaço? Uhum. Considerando que as grandes corporações mundiais, empresas globais, mantêm sempre uma auditoria independente, e o maior custo que eu encontrei nessas auditorias anuais é de 30 milhões. Vamos supor que a gente contrate uma auditoria externa para a Prefeitura de São Paulo nesse custo de 30 milhões. Será um pouco menor que a Prefeitura, é menor que essas empresas, esses grandes conglomerados que operam no mundo todo. Mas vamos fixar em 30 milhões. Então, nós teríamos uma economia de 260 milhões aí, tá certo? Certo. E eu fiz uma conta, grosso modo, que advogado não é muito bom de conta. Juntando a economia da Câmara e mais do TCM, nós estamos falando de 5 bilhões de reais em 10 anos. O que dá para a gente zerar a questão do saneamento básico em São Paulo, dar esgoto a todos, tá certo? Uhum. E eu acho que esse dinheiro seria muito melhor empregado aí. E estou propondo também uma coisa que seria a redução do número de administrações, de subprefeituras. A criação das subprefeituras elas foram criadas para dar autonomia ao subprefeito para funcionar como se fosse um prefeito de fato naquela região. Só que isso foram retirando os poderes dele ao longo do tempo e hoje ficou um carimbador de papel. São pessoas boníssimas, a grande maioria, pessoas altamente capacitadas para o cargo, mas não tem nenhuma autonomia. E tem poder, né? Não tem poder de decisão. Então, esse setor é que incha bastante a máquina. Uhum. Hoje nós temos 37 subprefeituras, com muita gente empregada ali, que, de novo, vai alimentar aquela massa de aposentadoria ano a ano, Sim. que já está quebrada. Uhum. Então, estou sugerindo que possamos reduzir isso para 5 subprefeituras, uma por cada zona de São Paulo: centro, sul, leste, oeste. E qual que é a economia nesse caso? Monumental. Eu não consegui calcular todos os valores aqui, mas essa sozinha dá 5 vezes a economia do Tribunal de Contas e os 22 vereadores. Agora, doutor Clóvis, essas propostas, elas são encaminhadas a quem? Como é que isso, vamos dizer, a parte prática dessa redução de custo, dessa mudança de paradigma, inclusive político, na cidade? Esta proposta ela está girando na minha página Excelências Bandidas no Facebook, na cidade de São Paulo, funcionada na cidade de São Paulo, e até agora há pouco eu tinha 1.700 compartilhamentos e outros zilhões de curtidas. Tá certo? É dessa forma que nós conseguimos atingir o maior número possível de pessoas que compartilham isso aos seus amigos na rede, para que a gente monte uma grande pressão em cima da Câmara. Uhum. Estou pensando também em produzir um projeto popular, projeto de lei popular, e colher também assinaturas na internet para isso. Embora na Câmara Municipal de São Paulo já exista um projeto de lei do vereador novo, cujo nome não recordo agora, propondo a extinção do Tribunal de Contas do município. Tá. Tentei fazer isso quando era técnico da Câmara, numa CPI das obras de São Paulo, onde eu peguei o Tribunal de Contas em várias infrações e propus a extinção dele. Mas a vereadora presidenta da comissão, naquela ocasião, entendeu de outra forma e fez retirar do relatório tal propositura. E a gente sabe como é que funcionam essas coisas na parte política também. Né? Mas, doutor Clóvis, a gente vai continuar acompanhando o seu trabalho aqui via Radar Paulista. Sabemos da seriedade do seu trabalho, sabemos a sua luta contra a corrupção, não só em São Paulo, como todo o país. E, na medida em que as coisas forem acontecendo, o senhor vai atualizando para a gente aqui. Perfeito. Estaremos sempre conversando sobre esses temas.
São 6h42 em São Paulo, Juca. Vamos mudar de assunto aqui. Olha só, João de Deus segue internado em Goiânia, mesmo após o fim do prazo estipulado pela Justiça. João de Deus segue internado no Instituto Neurológico de Goiânia nesta segunda-feira. O médium está na unidade de saúde há 31 dias, ultrapassando o período inicial previsto pela decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Segundo os médicos, o paciente precisa continuar na unidade de saúde porque, abre aspas, está em tratamento de pneumonia com a previsão de usar antibiótico venoso por mais 5 dias, conforme nota divulgada à imprensa. O período inicial designado para internação é de 30 dias, contados a partir de 21 de março, quando ocorreu a decisão do ministro Nefe Cordeiro do STJ. O médium chegou ao hospital um dia depois. Naquele despacho, ele determinou que o médium deixasse a cadeia, onde estava havia mais de 3 meses, acusado de crimes sexuais por questões de saúde. Ele sempre negou as acusações. O advogado do médium, Alberto Toron, informou ter pedido ao STJ a extensão do prazo de internação do cliente ainda na última sexta-feira e estão aguardando decisão. Segundo o STJ, uma petição foi juntada ao processo do médium nesta segunda-feira, mas ainda não é possível acessar o conteúdo do documento. Agora, doutor Clóvis, é possível, João de Deus tem uma folha corrida lá das mais assustadoras e estava tudo bem, estava tudo bom, estava bem de saúde, e de repente começa a passar mal e tal, tá lá com pneumonia, mas a trajetória dele não é das mais promissoras, vamos dizer assim. Infelizmente, um nome consagrado no mundo inteiro, ele atendeu várias pessoas ilustres ali, artistas, etc., e seu nome foi levado aos 4 cantos deste planeta. Ocorre o seguinte, isso, como em todo crime, quando o criminoso é apanhado, para ele é um choque, que depois de tantas mentiras e tantas práticas repetidas, a pessoa passa a acreditar que aquilo é normal na sociedade. E quando vem um senão, ou seja, ele encontra diante de si uma cela trancada, aí bate o desespero. Isso é normal em todo ser humano. O ser humano que tem a mente deturpada, ele também tem uma reação semelhante à nossa, que vivemos o nosso dia a dia, cuidando de nossa família. E tem alguns que são os psicopatas, esses são piores, eles só temem a própria vida. E quando ele vê a vida dele em risco, ou seja, está encarcerado, aí desencadeia todo tipo de reação que pode levar, inclusive, a algumas doenças. Tá, aí são 6h44 em São Paulo. E vou falando ainda em justiça, pegando esse gancho, porque a pauta, normalmente, aí dos últimos tempos, tem trazido muitos temas também sobre justiça. O ministro Alexandre de Moraes diz que aquele inquérito aberto para investigar as ameaças graves à Suprema Corte vai continuar. O ministro afirmou nesta segunda-feira que o STF vai manter as investigações do inquérito sobre ameaças graves à Corte e aos ministros. O inquérito foi aberto em 14 de março, pelo presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, que escolheu Moraes para ser o relator. Desde o início, a abertura da investigação gerou críticas no Ministério Público e no Judiciário. Um dos principais argumentos de quem se opõe à medida é que o STF não tem competência para abrir investigação sem ser provocado por outra instituição. Toffoli argumenta que a possibilidade é prevista no regimento interno. Nesta segunda-feira, o ex-procurador-geral da República, Roberto Gurgel, defendeu em uma entrevista o arquivamento do inquérito. Gurgel comandou a Procuradoria da República de 2009 a 2013. Na gestão dele à frente do Ministério Público, o Supremo julgou o mensalão do PT, que condenou ex-ministros de Estado, dirigentes, empresários e banqueiros. Ele se aposentou em 2013, quando deixou o comando da Procuradoria-Geral da República, substituído por Rodrigo Janot. O caminho das pedras aí, doutor Clóvis, qual seria para, vamos dizer, ficar uma situação mais amena depois desse inquérito aí bastante questionado por autoridades jurídicas, judiciais, autoridades de peso, como é o caso aqui do ex-procurador Roberto Gurgel? Então, nós comentamos sobre isso semana passada e eu disse que esse inquérito seria um natimorto. Não há essa previsão legal para que o Supremo instaure inquérito sobre esses fatos. A competência do Supremo, segundo o seu artigo 43 do regimento,
é para instaurar de ofício um inquérito quando a agressão venha de dentro do tribunal, ou seja, dentro do prédio, que venha de funcionário, de um visitante, ali dentro. E ao que parece, as fake news ou as notícias, por mais que sejam embaraçosas e indesejáveis aos ministros, não surgiram dentro do Supremo. O ideal ali seria o presidente do Supremo encaminhar um ofício à Procuradoria-Geral da República para que ela desse início a essas apurações. Esse é o caminho das pedras. Uhum. Agora, para sair dessa encruzilhada em que eles colocaram a Suprema Corte, uma vez que ele já recuou da censura, que é outro negócio odioso, e lembre que eu falei agora há pouco, eu lutei a minha vida inteira por liberdade de expressão. Com certeza. Então, quando eu vejo censura, para mim é aquilo que tem de pior no mundo. Uhum. Mas a saída para isso agora seria o ministro reconhecer o seu erro e, desde logo, encaminhar esse inquérito para a Procuradoria-Geral da República para ser fatiado e enviado a cada uma das instâncias competentes para apurar o envolvimento de cada cidadão. Exemplo, se tem gente de São Paulo, aqui uma parte virá para São Paulo. Se tem do Mato Grosso, outra parte irá para o Mato Grosso, e assim sucessivamente. Tirar isso do Supremo, ou seja, tirar o bode da sala. É isso aí. E é o que precisa no momento em que o Brasil precisa de transparência, né? Na chegada aqui do Dom Roberto também. Eu não estou entendendo. Esse 3 aí é o quê? 3? Não tem nada de 3 aqui, não. Né? 6h48 em São Paulo. Eu quero o seu comentário aqui também. Sobre... Vem aqui participar, meu filho. 6h48 em São Paulo. Vamos mudar aí, ô Juca Felimeno. Radar Paulista, o melhor do esporte. Eu falava aqui justamente do Zé, do Dom Roberto, que a mulher está falando aqui do Zé, do Dom Roberto, porque ele é apresentador do Paixão Lusa, e apresenta, é claro, de uma maneira absolutamente isenta o Paixão Lusa, mas a gente sabe a preferência pelo Corinthians, né, do Dom Roberto. E ele está ali dançando, todo feliz, querendo ouvir as notícias de hoje, do futebol. E nós temos aí na agulha, não tem, ô Juca Felimeno? O gol na voz, não, o gol, né, na voz do Danilo Almeida. Eternamente dentro dos nossos corações. Lá vem escanteio na cara do gol. O segundo pau, atenção, a Bela pintou e gol! Dá para reduzir um pouco esse gol, não, Juca Felimeno? Ele está fazendo mal aqui pro meu ouvido. Dá para reduzir um pouquinho esse gol e está fazendo mal aqui pro meu ouvido. Mas tem o gol de empate aí, não tem? Vamos ouvir o gol de empate, que foi o gol mais bonito do jogo. Vem São Paulo, dominou na esquerda, atenção, pintou na entrada da área, ajeitou, bateu, Igor Gomes pro Antony, bateu! Gol! Olha que coisa realmente espetacular esse gol, hein? Olha só. Deixou os corintianos nesse momento com a barba de molho, fala a verdade. Aí, ó. Foi um momento, digamos assim, bastante tenso, né? Mas depois do Love entrar, tudo virou só paz e amor. Verdade. O Danilo Almeida, acho que é São Paulo. Ele deu um grito mais forte aí, né? Agora vamos ouvir o gol do título. O Dom Roberto, o Dom Glória está esperando aqui agora. Pode falhar. Numa decisão jamais falhar. Já Juliano falou que vem com o Ligão. Nobre de primeira, golaço! Não, que história aqui. Olha essa de golaço. Um gol, né?
Ah, mas de prima daquele jeito é golaço. História é essa, viu? Aí, ó, o doutor Cláudio defendendo aqui o Wagner Love. Ah, para com isso. Aí fica lá o Dom Roberto fazendo festa aqui, ó. É isso aí. Parabéns pro Corinthians, campeão paulista 2019. Mas parabéns também pro vice-campeão. Gol! Super gol! Não, mesmo. Gigantesco gol! Campeonato Brasileiro é aqui na Trianon. Domingo, a partir das 3 da tarde, o nosso aquecimento Trianon. E depois, Fonte Nova, Salvador, Bahia e Corinthians. O campeão paulista contra o campeão baiano. Fique ligado aqui no AM 740 da Trianon. É isso aí, depois vai ter festa aqui, inclusive, né, Dom Roberto? Nós vamos comemorar aqui o título do Corinthians também. E pode participar São Paulino, palmeirense. Ah, não tá querendo deixar entrar São Não tá querendo deixar entrar São Paulo na festa. Bom, enfim, parabéns, o Corinthians realmente mostrou ontem, não teve, inclusive, lance de ajudinha de árbitro e tal, até que enfim, né? Corinthians merecidamente campeão 2019. E parabéns também, olha só, vou falar aqui as equipes que foram campeãs ontem, né? Além do Corinthians, o Fortaleza, do técnico Rogério Ceni, tem também o Botafogo da Paraíba, que foi campeão lá em João Pessoa, Paraíba, o River do Piauí, o time também Frei Paulistano do Sergipe, Campeonato Sergipano, né? Equipes que ganharam os dois jogos, né? Assim como o Flamengo também ganhou do Vasco as 2 partidas. E além desses, olha só, o CSA lá em Alagoas, o Ipiranga no Amapá, o Bahia, Campeonato Baiano, o Gama no Brasiliense, o Avaí no Catarinense, o Fortaleza, já falei, o Grêmio no Campeonato Gaúcho, Atlético Goianiense em Goiás, o Imperatriz no Maranhão, Cuiabá em Mato Grosso, Cruzeiro, Minas Gerais, o Remo no Pará, o Botafogo na Paraíba, já falei, o Atlético no Paraná, Atlético Paranaense, o Corinthians, já falamos, o Sport de Pernambuco, foi campeão também, a final Potiguar, lá no Rio Grande do Norte, vai ser entre América e ABC, ainda não aconteceu. Em Rondônia, a final vai ser entre Vilhenense e Ji-Paraná. E o campeonato Roraimense, o campeonato está na segunda fase. O Sul-Mato-Grossense, o campeão foi o Águia Negra. E o Tocantinense, o torneio ainda está também na primeira fase. Legal, né, Dom Roberto? Você gostou? Parabéns, legal. Depois você manda aí um champanhe pra gente também participar da festa do... Quer falar que foi tricampeão, enquanto a gente não fala, é tricampeão, 30 vezes campeão. Viva o Corinthians! 3, fica lá apontando. 3. Desde a hora que chegou. 3. Enquanto a gente não fala que é tricampeão, vou encerrar aqui. Corinthians é tricampeão. 6h55 em São Paulo. Bom, antes de eu dar aqui a última notícia sobre a questão da reforma da Previdência, tem aqui a participação também da nossa ouvinte aqui, a Marisa Maria. Dizendo o seguinte: pois é, o Zé das Couves está preso por ter roubado couve na horta do vizinho. Ficou doente e morreu de pneumonia na cadeia. O Zé Galinha teve a mãe que morreu pedindo para ver o filho. E o Zé Galinha não pôde ir ao velório da mãe. Engraçado, a lei nesse país, um peso e 2 medidas. A Marisa Maria aqui, bastante inconformada com as leis do país. E a Marilene Bastos também aqui com a gente, viu, Juca? Marilene conosco, também mandando boa noite, Renato. Beijaço para você, obrigado pela audiência. Aqui, viu, Marilene? O Danilo, já informamos aqui, saiu até a vinhetinha aqui, viu, Danilo? Sábado tem São Paulo e Botafogo, aqui pela Trianon, com transmissão da equipe de esportes, comandada por Danilo Almeida. 6h56, e depois das pressões e negociações com partidos do Centrão, a equipe do presidente Jair Bolsonaro aceita retirar da reforma da Previdência Social 4 pontos da proposta de emenda à Constituição, que está em tramitação na CCJ da Câmara. A intenção do governo, com a demonstração de boa vontade, né, para mexer no texto, é tentar aprovar a PEC já nesta terça-feira.
As medidas, doutor Clóvis, são as seguintes. São 4, né? Uma, retira a obrigatoriedade de recolhimento de FGTS de aposentados e do pagamento da multa de 40% da rescisão contratual deles. A outra é que define o Fórum de Brasília para qualquer tipo de ação judicial sobre questões previdenciárias. A terceira, retirada da definição de aposentadoria compulsória da Constituição, transferindo mudanças para a lei complementar. E a quarta, que deixa nas mãos do Executivo Federal qualquer proposta de alteração nas regras da Previdência. Eu acho que talvez aqui uma das mais importantes, essa que retira a obrigatoriedade de recolhimento de FGTS de aposentados e do pagamento da multa de 40% da rescisão contratual. Essa é importante, mas a mais importante delas é retirar essa questão de deixar Brasília prevento para analisar qualquer ação judicial contra a Previdência. Isso é uma aberração, uma maluquice. A quantidade de ações contra a Previdência no Brasil é um absurdo. Se você jogar isso tudo para Brasília, não vai julgar nunca. Então, você vai ter ação aí durante 30 anos. O aposentado já morreu e a ação continua lá. Uhum. Então, esses pontos, eles foram realmente colocados de forma indevida na reforma da Previdência. Tá certo? E agora o governo está aceitando negociar. Isso. É aquela coisinha a mais que você coloca para ceder depois, ou se colar, colou, fica. Mas aí são os chamados jabutis do projeto da reforma. Tá certo, então. E aí, eu só vou falar dos patrocinadores rapidinho aqui, ô Juca, para a gente ir embora. Falar do Reserva Cultural, que traz as grandes produções do cinema de Hollywood e também do cinema europeu, trazendo também aquela programação de filmes bem bacana, complexo gastronômico também com aquele cafezinho gostoso, livraria, videoteca, aquele bistrozinho e aquela boulangerie, né, Juca? Aquela boulangerie que Juca Felizmino tá sempre lá, doutor Clóvis, também o Wander Simões, tomando aquele café, comendo aqueles brioches e aquelas delícias no Reserva Cultural. E a programação de filmes você confere no reservacultural.com.br. Tem também mais Espaço de Lazer, o sucesso do seu evento Cara Verde e amplas instalações. Você agenda aquela festa maravilhosa no Mais Espaço de Lazer. Mais informações no facebook.com/Mais Espaço de Lazer. E também o patrocínio de Ateliê Comunicação. A melhor comunicação com o mundo. Mais informações no facebook.com/Ateliê Comunicação SP. A gente vai embora, doutor Clóvis. Muito obrigado. Wander também. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado a todos. Boa noite a todos os ouvintes. Radar Paulista, realização Jornal Radar, contou com os apoios de Reserva Cultural, Mais Espaço Lazer, a Telecomunicação, na técnica, o Neildo, na mesa de som, Juca, coordenação técnica, Sérgio Souza, direção geral, Miro Modesto, produção, apresentação, Renato Buquerque. Vai, Corinthians! E a gente vai embora! Radar Paulista, uma realização Jornal Radar. Teve aqui Juca Felizmino também no comando. Depois tem Paixão Lusa com Quintal. E até amanhã, se Deus quiser. Valeu, pessoal! Valeu, grande abraço!